Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e, em seu ensinamento, dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Reflexão. Os eruditos alemães que deram início ao estudo histórico crítico da Bíblia no século XVIII chamaram esta parábola do semeador em Marcos 4
o Ur-parábola, onde Ur significa o primordial, o ancestral. Esta parábola resume todo o ministério de Jesus e relata todas as respostas possíveis a ele. O ministério de Jesus é, em primeiro lugar, um anúncio, uma proclamação da boa nova da vinda do reino. Sua palavra pregada pede acolhimento, pede para ser recebida no fundo do coração dos ouvintes, porque qualquer outro abrigo mais superficial que oferecemos à palavra não aguentará os pássaros esfomeados. Marcos capítulo 4, versículo 4. Ou o calor do meio-dia, versículo 6. Ou os espinhos que conseguem expulsar e sufocar uma semente que não atinge o íntimo do ser humano, versículo 7. A palavra precisa e merece a nossa terra boa, versículo 8. Somente a nossa melhor terra é adequada para recebê-la, ser fecundada por ela e produzir o cêntuplo. E quanto a nós? Como está o solo do nosso coração? Será que está pedregoso ou espinhoso? Ou será que a palavra de Deus encontrará em nossos corações terra boa para fecundar e produzir frutos? Estamos produzindo? Em que quantidade? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.